Olá pessoal, estamos de volta aqui no YouTube da CBN Floripa com o nosso CBN Cast, tratando de assuntos que impactam no dia a dia das cidades. Nessa temporada falando sobre o setor de energia elétrica, mas hoje em específico sobre parcerias público-privadas, que estão sendo cada vez mais adotadas para economia nos gastos públicos e também para melhorar, otimizar a segurança pública com instalação de câmeras, a iluminação pública com a otimização através de LED, tudo isso aliado à economia, o cofre público como economia como fator principal. Para falar sobre o assunto, a gente vai receber o Thiago Miller, ele que é engenheiro da Quanto Engenharia, gerente de parcerias e energia da Quanto. Thiago, muito bem-vindo, muito obrigado por atender nosso convite. Muito obrigado também. Olá a todos. Estamos aqui para tirar as dúvidas do pessoal, né, mais uma vez. Estamos à disposição aí para ajudar a galera. Parceria público-privada. A gente citou alguns fatores, como, por exemplo, iluminação pública, segurança, instalação de câmeras. Mas primeiro eu queria que você explicasse, né, o que é a PPP, como é popularmente conhecida, e como ela pode se aplicar hoje em dia. As PPPs, elas são muito bem montadas, elas são feitas durante anos para que o poder público possa contratar uma empresa privada para executar melhorias no seu município, geralmente, né? E que essas melhorias não tenham um gasto imediato para o governo. Por exemplo, num contrato normal de iluminação, a empresa executora executa e recebe o valor após a execução, ou durante a execução, conforme medições. Quando é uma PPP, a empresa executora ela investe todos os valores que tem que investir, faz a colocação de luminárias, instalação, tudo pronto, entrega pronto para o poder concedente, e o poder concedente, que é a prefeitura no caso, né, faz um pagamento mensal, que a gente chama de contraprestação, desse valor, ou seja, basicamente financia, parcela esse investimento, o que fica melhor para o bolso dela e também para o contribuinte. E a gente falou muito sobre economia, né? Eu citei bastante na abertura do CBNcast. Como que isso pode ser aliado também? Como que o governo ele pode economizar fazendo uma PPP? Até com um comparativo do modelo antigo ou atual, em alguns casos, em governos que não adotam PPP. Perfeito. Além da questão de que ele vai economizar no investimento, geralmente são investimentos de modernização e eficientização energética, né, que é o que a gente faz na Quanto. Então, o governo vai lá e troca todas as luminárias dele, a prefeitura no caso, né, por luminárias que eram vapor metálico, até mercúrio em alguns casos, por LED, que daí tem uma redução gigantesca no consumo de energia, né? Fora questões de segurança pública, que tu consegue evitar danos futuros para o próprio município e também para o contribuinte. E a gente tem hoje cidades que estão adotando, mas, claro, da noite para o dia não tem como trocar todo o sistema de iluminação, né, focando nessa parte. Como que é possível fazer esse casamento do modelo antigo, já implantando o novo para fazer essa transição? É possível otimizar até mesmo as lâmpadas antigas antes da instalação do LED? O que acontece hoje, tem casos até acontecendo recentemente, em que já existe um estudo de uma PPP para aquele município, que esse estudo, como eu falei, leva um certo tempo, porque tem que ser muito bem feito, né, para valer a pena para todos os lados. E nesse meio tempo a prefeitura investe na manutenção, na gestão, num contrato desse de gestão que ela vai pagando para fazer a manutenção, né, arrumar pontos apagados, e também paga para fazer instalações novas de modernização ou até manter a instalação que ela tem, enquanto não sai esse processo da PPP. Depois que sai o processo e existe uma empresa vencedora, existe um cronograma de instalação, que geralmente, dependendo do tamanho da cidade, mas varia ali para 6 meses, mais ou menos, em que a empresa tem que fazer essa modernização. Não é da noite para o dia, mas é rápido, né, comparado a uma cidade que tem... 6 meses, né? Exato. É considerável rápido. A gente tem alguma questão, por exemplo, como dificuldade? Quais são os principais desafios para fazer essa implementação na questão do LED? Existem questões, por exemplo, existe o estudo, como eu falei, leva bastante tempo. Então, às vezes, o estudo, quando começou lá atrás, teve algumas mudanças no meio do processo que acabam, quando a gente vai executar, a gente enxerga que tá diferente. Mas é tudo dentro do contrato, a gente consegue corrigir e arrumar e elaborar projetos, melhorias para aquele município, mas acabam levando um pouquinho mais de tempo do que normal. Mas ainda assim a gente consegue resolver. Às vezes pega pontos com luminárias muito antigas, às vezes pega pontos instalações fora de padrão, né, próximos de rede, muito próximos de rede. Então a gente tem que achar soluções, mudar a rede de lugar, fazer desligamento junto com a concessionária. Coisas mais técnicas mesmo, mas que acontecem, dificultam um pouco, mas nada é impeditivo, a gente sempre consegue dar um jeito. E a manutenção, ela é mais simples, ela é mais rápida, é mais barata? Então, as luminárias de LED, né, elas têm uma durabilidade muito maior. Então, hoje tem luminárias de LED com garantia de 12 anos de funcionamento. Então, num contrato de concessão que geralmente dura 25, na média, é basicamente metade do contrato.
Então, elas tendem a dar muito menos problemas do que as de vapor metálico, por exemplo, até por causa da potência delas, não é uma potência tão alta. E a eficiência da iluminação acaba sendo muito maior também, né? Trazendo mais segurança para as pessoas que moram na cidade. E a Quantum atua especificamente com PPP, claro, é um setor a mais. Está tendo demanda, está crescendo cada vez mais, ou seja, a própria Quantum está tendo um departamento específico para PPP, o teu caso também atuando na área? Sim, a gente viu uma crescente muito grande, né? Hoje a Quantum já tem 6 PPPs, basicamente, contratadas, né? Isso em Santa Catarina, Brasil? 3 fora e 3 aqui dentro. 3 aqui dentro. Ainda estamos para assinar um novo contrato, mas a gente está já com essas PPPs em andamento e a gente consegue ver que o mercado está indo muito por esse caminho, muito por conta do que eu comentei no começo, de que para o poder público, em vez de investir o dinheiro na frente, ele vai pagando parcelado esse investimento. A empresa privada investe, fica com o ônus de colocar todo o dinheiro na frente, mas de qualquer forma vai recebendo mensalmente um contrato fixo aí de 25 anos. Então é uma tendência. A gente tem outros exemplos, por exemplo, para citar, de cidades que estão quase com 100%, no caso da iluminação LED, ou que estão numa transição bem avançada e que tem como ponto de início a PPP como base? Sim, nós temos a Palhoça, né, que é uma PPP nossa, que é uma cidade que está 100% em LED já, e foi a primeira do Brasil com 100% com telegestão, né, que é uma tecnologia que auxilia na manutenção da iluminação. E a gente está com Itajaí agora, que está na fase de modernização, com previsão para término no mês de abril, então também vai ficar 100% LED e 100% telegestão também. Vão ser 2 cidades no estado já com 100% desse controle. Outros fatores, além do LED, cabos de fibra ótica, Wi-Fi público, como que isso também se enquadra na PPP? Perfeito. As PPPs hoje, elas têm uma vertente que se chama Smart City, que é transformar a sua cidade em cidade inteligente, né? Então, tem algumas dessas PPPs, inclusive uma que a gente ganhou recentemente, como Garopaba, ou em Nova Serrana, lá em Minas Gerais, que elas têm junto no contrato a parte de conexões com fibra ótica, monitoramento por câmeras, com vários tipos de câmeras modernas, usando inteligência artificial, inclusive, para reconhecimento, e pontos de Wi-Fi pela cidade. Isso abre uma gama muito grande de coisas que tu pode fazer, porque tu vai ter fibra passando por toda a cidade, né? Então, a ideia é ser um início dessas Smart Cities a nível Brasil, né? E que cada vez mais, com a tecnologia avançando, a gente vai conseguir agregar mais itens dentro dessas concessões, que vão beneficiar, com certeza, o poder público e também os moradores da cidade. A fibra ótica hoje, ela está mais ligada justamente a câmeras e ao Wi-Fi? Exato. A internet? Exato. A telegestão, né, que eu comentei antes, é também um tipo de conexão via internet, mas ela é específica para tu consegue dimerizar, né, tuas luminárias, aumentar ou diminuir a potência, tu consegue verificar pontos apagados na cidade, ou problemas de alguma luminária, problemas de rede naquela região, em que em vez de tu ter uma equipe fazendo a ronda, tu verifica no teu painel, que a gente tem uma central, né, para controle disso, e manda a equipe diretamente naquele ponto que está apagado. A gente consegue identificar sem ter alguém fazendo ronda. Então tem essa pequena diferença. A telegestão também é uma questão que usa a internet, mas é separado da parte de fibra ótica que faz esse controle por câmeras e os pontos de Wi-Fi. E tem alguma questão que possa impedir a instalação de fibra ótica? Alguma cidade que está muito afastada? Ou fibra ótica pode ser adaptada em qualquer contexto, até mesmo para otimizar a instalação de outros equipamentos? Existem algumas questões que têm que ser avaliadas na questão de cidades muito remotas, que já não tem internet chegando, daí tem um estudo um pouquinho mais complexo de fazer chegar a internet lá. Mas a partir do momento que a cidade já tem essa internet, não tem muita dificuldade. Tu vai ter algumas redes que tu vai fazer subterrâneo, alguns lugares que tu não consegue fazer subterrâneo, tu vai fazer aéreo, mas não é impeditivo. A gente consegue fazer, inclusive, o cercamento digital, que chamam, né, de câmeras, depois usando essas fibras para tu conseguir monitorar as entradas da cidade, inclusive, né, carros roubados, etc. Isso a gente entrega tudo para o poder concedente fazer o controle via guarda municipal ou polícia militar. Aí a partir da entrega do produto, aí o governo, seja estadual ou municipal, ele vai entregar para os entes de segurança pública. Exato. Mas já tem essa tecnologia, por exemplo, reconhecimento facial, identificação de placa no caso de um veículo, tudo isso é entregue ao poder público. Exatamente. Tem algumas vertentes que a própria câmera tem esse dispositivo de entendimento e tem algumas outras linhas técnicas que a gente utiliza, que é a parte de que a câmera é uma câmera simples, com uma boa resolução, mas existe um software por trás com uma inteligência artificial que ela daí sim faz reconhecimento da placa ou da facial para ti, não na câmera, né? Direto nesse software. A gente falou muito sobre economia ligado à tecnologia LED. E quando a gente fala também na tecnologia de fibra ótica para câmeras,
na questão de segurança, também há uma economia para o governo? Porque hoje em dia pode ser que seja contratada uma empresa específica só para o monitoramento, né? Nesse caso, seria uma tecnologia entregue ao governo. Exato, vai ter economia justamente nessa parte deles não terem que investir nisso, né? Fora questões de segurança que tu evita um problema em cascata, né? Que no futuro vai gerar um custo também. Tu evita que gere um roubo ou até algo mais sério, né? E tem alguns fatores que, por exemplo, em outras cidades, as maiores eu acho que tem facilidade pela questão da fibra ótica, como você explicou. As menores têm uma adaptação, mas de qualquer forma, é possível encarar uma PPP, seja de uma cidade pequena a uma cidade grande? Sim, é possível. Como a gente falou, né, os estudos são feitos durante muitos anos, então já é estudado toda essa questão da viabilidade daquela cidade. Existem cidades pequenas, a gente pegou cidades, a gente verificou já processos de cidades com poucos pontos, tipo 2, 3 mil pontos de luminárias, que foi feito um modelo de PVP. Hoje a gente tem, por exemplo, para ter uma noção, na Palhoça, 25 mil pontos, 27 mil pontos. Então, nessa proporção, assim, conseguimos atender cidades menores também. E segurança jurídica também é garantida, né? A gente sabe que há leis específicas, né, no caso da PVP, é algo recente, né, quando a gente fala de administração pública, mas hoje já está bem calçada? Sim, as concessões elas têm já uma via muito antiga na parte de asfalto, né, da parte de vias, né? Quando era concessão, aquela crua, né? E fora as concessões de energia elétrica também, como as concessionárias que a gente tem aqui, a Celesc e tal. Então, a iluminação é mais recente, não é tão antigo assim, mas ela é tudo muito bem embasada por conta dessas outras mais antigas, né? Então, hoje o pessoal já entende muito melhor como fazer da maneira correta. Thiago Miller, que é engenheiro, gerente de parcerias de energia da Quanto Engenharia. Queria agradecer a participação com a gente e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado também e até a próxima, pessoal. E no próximo episódio do CBNcast, como viabilizar também a questão de iluminação pública com base no setor de energia solar. Existe a possibilidade da instalação também de usinas públicas para fornecer energia a tudo isso, ou seja, economia em todos os lados. É o próximo episódio aqui do CBNcast, que você acompanha também os episódios anteriores aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, sempre tem conteúdo para você aqui no canal no YouTube da CBN Floripa. Um abraço e até a próxima.